O sol nasce na Grand Line, mas algo está errado. As pessoas estão inquietas, o vento não sopra e um clima de tensão cobre as ilhas de todos os mares. Eles não tinham como saber, mas as pessoas sentiam na pele. A execução de Ace iria mudar o mundo para sempre. Marineford é um dos arcos mais amados pelos fãs, colocando vários personagens importantes para lutar e unindo diversos destinos depois de 550 capítulos. Hoje vamos analisar os motivos dele ser considerado tão bom e, quem sabe, descobrir o que poderia ter ficado melhor. Vocês botaram minha expectativa lá no alto, então li esperando o fino do fino. Eu sou o narrador e essa é a análise técnica do arco de Marineford, a Guerra dos Melhores. Hoje analisaremos a narrativa de One Piece, do capítulo 550 até o 580. Como esse arco é tão amado, vou deixar uma coisa clara aqui. O intuito do vídeo não é desmerecer o que você sentiu e apagar sensações ou memórias boas. O que tento fazer nas análises é entender como o autor escreveu esses momentos, como dividiu o foco entre personagens, administrou o tempo entre situações e coisas do tipo. Tudo é uma tentativa de te ajudar a entender por que gostou tanto de algo, ou por que certas partes não te animaram tanto quanto animaram outras pessoas, beleza? O mesmo vale para questões de escalonamento de poder. Não vou entrar nesse assunto no vídeo, nosso foco é a narrativa. Por mais que para muitas pessoas isso possa ser um problema e de fato afeta alguns medidores de qualidade, esse não é o tema do canal. A história do arco começa da mesma forma que eu narrei esse vídeo, com as pessoas temendo pelo dia de hoje. Sem perder tempo, o Oda já vai preparando a escala da guerra, nos apresentando as forças defensoras, os Shichibukai e os almirantes, ambos com um painel bem legal os destacando. Como o Kizaru e o Aokiji já tiveram arcos para se destacarem, eu tinha certeza que seria o momento do Akainu, e bem, de fato foi. Também temos a revelação pro mundo de que o Ace é filho do Roger, o que pro personagem tem um impacto emocional, visto que para ele, o seu pai é o Barba Branca. Nessa revelação, vemos um feito incrível da mãe do Ace, mas também muito trágico. Além de termos a explicação de seu nascimento, vemos a relação do Roger e do Garp, e acho que é a primeira vez que podemos ver mais a personalidade do Rei dos Piratas, que é bem alegre, e que comenta algo que é muito discutido na história da humanidade. Uma criança deve ser culpada pelos pecados dos pais? Para Roger, não. Para o governo mundial, sim. Vemos praticamente uma caça às bruxas. A marinha decide matar até mulheres que são apenas suspeitas. É uma situação bem triste, mostrando que para os poderosos, lei e direito não significam nada. Afinal, se sua liberdade ou vida pode ser dada ou retirada, é uma concessão e não um direito. Esse evento me lembrou o Ohara, e como o governo mundial não mede esforços para permanecer no poder e calar qualquer tipo de suspeita de oposição. O flashback mostra de maneira sutil os acontecimentos e o sofrimento da mãe do Ace. São poucos quadros, mas eles passam muito bem as informações necessárias, tanto do seu nascimento quanto da sua eventual amizade com Luffy. O drama dele em relação aos seus dois pais é trazido à tona em outros momentos do arco, junto de mais flashbacks sobre a vida do Ace, o que nos vai dando um contexto para entendermos o porquê dele ser tão complexado com esse assunto. Esse vai ser um elemento importante para a construção de diversos momentos na trama. O Barba Branca também tem seu hype preparado com as pessoas mencionando seu nome, Marineford se preparando e tudo mais. Essa é uma maneira indireta de termos uma escala de poder entre os personagens. Se pessoas que sabemos que são poderosas se preparam para lutar contra alguém, logo esse alguém também é uma ameaça. Na real, esse é um dos motivos da galera também dar tanta moral pro Shanks, mesmo ele não tendo lutado direito até o ano, ao menos é o que me contaram. E no final desse arco, ele também coloca uma pressão em vários personagens poderosos.
Mas o melhor de tudo mesmo é a piada do Bug. Ele dando uma de Moisés, os portões se abrindo e os prisioneiros achando que ele é cada vez mais incrível. Cara, é bom demais. Não só nesse momento, mas durante todo o arco, eles interpretam mal a situação e fazem parecer com que o Bug seja um pirata lendário de fato. Até porque o maluco consegue tirar frases impactantes do Barba Branca, segurar o Jinbei e o Luffy enquanto eles fogem dos almirantes e brigar com o Shanks quando ele aparece. De fato, é difícil discordar da magnanimidade desse personagem. Enfim, o Barba Branca surge no meio da Baía de Marineford, avisando para todos que é para dar like no vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana solto vídeos de análises técnicas de animes e mangás. Então já fica ligado para não perder mais nenhum vídeo de One Piece. Algo bacana da chegada do Barba Branca é a reutilização do conceito de revestimento de navio lá de Sabaody, que, se não me engano, é necessário para ir e voltar do Novo Mundo. Esse tipo de detalhe vai dando mais vida para os acontecimentos, e eu gosto muito. Felizmente, não temos só esse. Como falei em Impel Down, parece que tudo realmente foi uma história real, de tão bem encaixada que é. Diversos elementos vão se entrelaçando de maneira orgânica desde Amazon Lily, para formar uma sequência de acontecimentos que só seria possível de um jeito muito específico, mas que mesmo assim rolam sem parecer artificiais. É uma preparação de vários arcos que vai sendo gradativamente feita durante a aventura, cheia de momentos legais e marcantes, mas cumprindo um propósito maior na narrativa. Nesse ponto, não tem como, é de tirar o chapéu. Junto do surgimento do navio, o Barba Branca traz novamente esse tema de pais e filhos, que é algo bem destacado de sua relação com seus subordinados. Esse tema meio que está manifestado em diversos pontos da guerra. Ace ama seu pai adotivo, mas esse foi o motivo dele ser capturado. Garp ama sua família, mas não pode intervir. Luffy ama sua família e faz de tudo para intervir. Akainu despreza os laços dos piratas. Kobe se revolta pelos marinheiros sacrificados, falando sobre a família deles. Squard trai o Edward por causa do pai do Ace. Barba Branca ama sua tripulação, que para ele é uma família, e temos isso como um motivador de sua aventura. O próprio flashback do Ace já nos mostra uns paralelos legais em relação a isso. Além de mostrar como foi sua vida com o Barba Branca e nos dar informações sobre seu passado, quando Ace avisa que vai atrás do Teach, vemos todos falando para ele não fazer isso. Inclusive o Edward, que sente algo estranho na situação. Mas ele recusa, diz que precisa ir, porque senão a memória do irmão será manchada, e ele será uma vergonha como capitão de uma das divisões do pirata mais poderoso do mundo. Ace ignora todos os avisos, infelizmente resultando na derrota dele para o Barba Negra e sua execução pela marinha. No altar, Ace grita para que o ignorem, porque tudo isso foi culpa dele. Porém, todos se fazem de bobos, dizendo que com certeza foi uma ordem do pai, e que por causa disso precisavam o salvar, tirando de seus ombros a responsabilidade de ter causado uma enorme guerra. Assim como Ace não os escutou quando falaram para ele não ir se vingar, já que isso era a responsabilidade dele, eles não escutam Ace falando que não precisa ser salvo, pois ele faz parte da família, e é responsabilidade dela cuidar de cada membro. Esse não é o único paralelo legal não, temos mais um relevante, mas que resultará em uma tragédia. Também temos o Barba Branca mostrando seus poderes, rachando o ar e causando enormes tsunamis. É uma habilidade bem legal, que gerou vários quadros interessantes, tipo esse do oceano dividido em várias partes. E esse do Barba Branca puxando a realidade ao lutar contra um gigante, o desequilibrando. Esse arco tem muitas páginas duplas e quadros dinâmicos, caóticos e de ambientação, o que representa muito bem uma guerra, dando uma estética visual bem diferente dos outros capítulos de One Piece até esse momento. Todo esse início da treta em geral é muito interessante, por usar os personagens que foram basicamente preparados exatamente para esse momento. Então é muita expectativa envolvida. Mas será que o Oda conseguiu administrar tudo com perfeição?
Bem, em alguns pontos dava pra termos algo com mais cuidado. Por exemplo, é meio zoado a marinha lutar contra a Zoanda Fênix ou a Gura-Gura ou qualquer poder dos inimigos sem ter um protocolo de como agir contra cada fruta. Eles podem se impressionar e tudo mais, só que não haver um plano de contenção é fraco, sabe? Temos até algo do tipo, com o Marco ficando preso com uma algema de Kairoseki, mas é só ele e só essa algema que tentam colocar. Isso levanta outra questão, por que eles não estavam usando balas de Kairoseki igual em Impel Down? Ah, é difícil produzir em massa ou muito caro. Tudo bem, não precisa atirar em todos os piratas com ela e nem dá pra qualquer Zé Ruela da marinha, mas em Marineford faria sentido eles ficarem preparados com ela. Acho que pra qualquer desculpa, a resposta "Mano, os caras estão lutando contra o Barba Branca" faria sentido pra eles terem essas coisas lá. Esses detalhes me incomodam, ainda mais por ser o momento mais importante da história até agora, e um dos momentos mais importantes da cronologia de One Piece. Parece que a maior força militar da obra é só uma grande bagunça. Onde estão os grupos de espionagem, inteligência, os estrategistas, protocolos de combate, etc. Então, fiquei bem decepcionado com a estratégia do Sengoku. Inclusive, ele não faz quase nada, só agindo tarde demais, porque sim. Fora que perderam 999 chances de executar o Ace. Também não patrulharam os arredores distantes de Marineford com os submarinos, que poderiam ser usados para atacar a retaguarda e impedir momentos surpresa, como o Law ou a própria chegada do Barba Branca. Um marinheiro qualquer sabe o que é um submarino, então não adianta falar que esse tipo de coisa é rara no mundo de One Piece. Se um grupo deveria ter submarinos, esse grupo é a Marinha, ainda mais com o Vegapunk e outros cientistas trabalhando para eles. Por mais que esses elementos não sejam especificamente da narrativa, eles estão muito atrelados à trama, e como sempre falo, botam Oda em um pedestal em relação ao world building, que de fato é invejável, mas quando ocorrem esses deslizes, as coisas ficam mais escancaradas, sabe? Nessas situações, eu acho que o modelo semanal de entrega acaba atrapalhando mais que o normal. Seria bom dar ao autor tanto mais tempo para planejar o arco quanto para lançar. Bem, isso no mundo ideal de quem pensa na escrita, né? Pra Jump o que importa em One Piece é o quanto de din-din eles arrecadam vendendo a revista e os direitos da história. Durante a luta, temos o Marco se transformando em uma fênix. Aí ele vai lá e dá um chutinho no Kizaru. Aqui eu me lembrei de algo que é muito discutido na fandom, a instabilidade do conceito e a apresentação do hack. Quando eu lia, causou uma estranheza no início, mas logo depois eles começaram a falar de hack esporadicamente na luta, que eles conseguiam lidar com as logias e tal. Então, sinceramente, essas inconsistências não afetaram minha leitura. Acho que só tiveram dois questionamentos que eu me fiz. Essa é uma guerra extremamente importante. Por que não temos marinheiros capazes de usar hack? Deveriam ter juntado geral que tivesse essa habilidade. A outra dúvida é quando o Barba Branca dá um golpe no Kizaru com sua alabarda, que simplesmente o ultrapassa e não dá dano. Bom, eu acho que o Barba Branca deveria ter hack, né? Se não, tudo bem, mas se sim, fica meio esquisito esse acontecimento. Até porque ele consegue pegar o Akainu com a mão em outros momentos, jogando a cara dele no chão e tal. Como falei, essas inconsistências não me incomodam tanto. Pra tudo, dá pra criar uma desculpa. Mas de fato mostra que lidar com tantas coisas pode levar o autor a se embananar na hora de contar sua história. O importante é que os elementos emocionais e narrativos do arco são bem estruturados, e isso que é o foco do vídeo. Então, não vou me prender em discussões de onde teve ou não hack, ou que o povo ali devia ter poder X e Y. No geral, pelo menos em Marineford, esse tipo de coisa não altera a narrativa drasticamente, então passa tranquilo. Talvez, se fôssemos levar o futuro em consideração, deveria alterar a luta em si, alguns resultados, a coreografia, a escala, mas pra mim, as batidas importantes da guerra parecem ser bem claras e possíveis de se executar, mesmo deixando todas essas questões de power level, hack, estratégia do jeito certo.
Uma coisa que eu fiquei meio desapontado é que temos uma tripulação colossal ali, tanto de piratas quanto de marinheiros, mas só uma mínima porcentagem de personagens possuem algum poder relevante. Não em questão de força, mas em questão de identificação. Sei lá, vimos vice-almirantes com poderes de enferrujar as coisas em Enies Lobby, e o Barba Branca é um pirata lendário, mas parece que a maioria dos combatentes de elite dele não tem nada demais. Isso me cheira a problemas de escala e escopo. Talvez seja resolvido no futuro, quando tivermos tempo de conhecer esses personagens a fundo. De qualquer forma, temos um momento legal com o Wars Jr., que mesmo com poucos quadros tem um cuidado bacana, nos passando a imagem de um monstro inocente que aproveita as coisas simples da vida, por mais que ele provavelmente seja uma calamidade ambulante. Afinal, geral ali é fora da lei, né? Só que ele também teve uma atuação meio decepcionante. Como vocês podem ver, apesar do ambiente ter sido bem preparado como um plano de fundo, as coisas parecem ter pouca profundidade comparada ao que One Piece nos apresenta normalmente. Se parar pra pensar, até a tripulação do Moriá, a CP9, Baroque Works tinham personagens com poderes diversificados e presenças relevantes. Então, esperava mais de Marineford nesse aspecto. Só que de fato, após essa introdução da guerra, esse conflito todo é usado como plano secundário para fazer com que o Luffy chegue até o Ace, então acaba não tendo um impacto negativo na narrativa das coisas. Inclusive foi algo que eu só fui perceber mais pro final da guerra. O mesmo vale pro resultado dessas lutas. Elas vão se apagando conforme o foco muda da apresentação para a ida do Luffy até o Ace. Claro que, de fato, esse é o ponto importante da história, só que a maioria esmagadora das lutas secundárias simplesmente param de acontecer em algum momento. É mais uma pena do que um problema, fui sendo hypado para no final ficar meio na mão nesse aspecto. Talvez tenham sido as trocas de foco constantes, sem deixar nenhum momento ter mais consistência para sentirmos que houve uma progressão no combate, mesmo que os personagens mudassem de alvo. Felizmente, durante os acontecimentos em si, o autor não gastava tempo com enrolações ou momentos sem relevância, como fez no meio de Impel Down ou Thriller Bark. Ele sempre estava puxando sua atenção para onde era necessário. Percebi que o Oda consegue fazer isso várias vezes, tirar sua atenção dos erros e focar nos acertos. Isso é uma habilidade incrivelmente importante para um autor. E quais esses pontos importantes? Bem, temos vários. Um deles é a preparação do Akainu, que vai mostrando ser uma força temível, e do fato de termos um plano extra acontecendo debaixo dos panos, que vai dar uma ótima recompensa narrativa no futuro. Outro é o Garp chorando, dividido emocionalmente, triste pelo caminho que o Neto escolheu. E também a aparição do Luffy caindo do céu, com a piada sensacional de "Sua família de novo, Garp!". Ao nos dar esses pontos maiores de interesse dramático e da trama, os problemas do plano de fundo que comentei mais cedo acabam ficando de lado. Logo que a nova leva de personagens chega, tudo já começa a se movimentar mais rápido também. Crocodile tenta atacar Barba Branca, mas Luffy impede o golpe, ganhando em partes o respeito do pirata, além de dar uma leve desafiada nele, deixando geral em choque. É um quadro bem legal, o Homem Titânico e o Luffy ali, pequenininho do lado, determinado e formando uma aliança improvável. Isso é algo que o arco trabalha bem, coisas improváveis e que vão afetar o mundo de One Piece. Momentos que têm consequências permanentes na história tornam tudo mais gostoso de se ler, além de dar a sensação que a trama está viva, ainda mais quando temos consequências negativas. One Piece, pra mim, estava apelando demais com momentos felizes e incoerências para que todos se safassem, mas a partir de Sabaody tudo começou a mudar, para melhor. Aqui começam algumas estruturas famosas, e que já foram utilizadas em One Piece antes, só que nesse momento estão muito melhores. Conforme Luffy avança, as coisas vão ficando mais difíceis. Diversos oponentes aparecem, o atrasando de chegar no objetivo e forçando a desviar e revidar.
Eu reclamei quando a invasão de Enies Lobby usou essa estrutura, mas aqui ela é muito bem utilizada. Os motivos são vários. Dessa vez, os inimigos são poderosos, o que aumenta a imprevisibilidade da situação. De fato, pode ocorrer algo que pegue o Luffy de surpresa, e adivinhem, acontece com o Smoker. Imprevisibilidade negativa, ou seja, quando o personagem pode se ferrar, quase sempre é bom para uma obra, por tornar a curva de tensão uma montanha russa. Durante o avanço, também temos um drama emocional acontecendo. Ace pede para Luffy não o salvar, não chegar perto, fala que ele é fraco, que não deveria estar ali, que não entende por que tenta fazer isso. E Luffy responde... No fim, Ace só queria proteger seu irmão, mas percebe que não há nenhum modo de impedir que todos pulem no perigo por ele. Esses dois elementos já tornam esse momento muito melhor do que aquela invasão tosca de Enies Lobby. Fora que, durante a corrida, vamos vendo os pareamentos de luta de diversos personagens, tanto os que ajudam Luffy, quanto outros que já estão no meio do caos. Acabamos formando o famoso vai na frente que eu fico pra trás, bem comum em shonens. Como falei, Luffy é impedido por diversos inimigos, e isso faz com que os aliados precisem abrir caminho, ficando para trás para o Luffy conquistar o objetivo. Acontece com o Jinbei, com a Boa, com o Ivan e por aí vai. Se mal utilizada, essa estrutura pode ficar bem chata, por parecer forçada ou incoerente, mas aqui ela foi unida a outros dois elementos que tornam o momento mais tenso. Coisas bacanas vão acontecendo à torta e direito no arco, que tem um clima bem caótico. E vários momentos com revelações interessantes em relação a coisas menores da trama vão se acumulando para virar algo grande. Ou seja, a história vai acumulando mais e mais tensão, gerando mais e mais engajamento. E enquanto Luffy corre para salvar o Ace, Barba Branca é golpeado por um membro de sua própria tripulação. Manipulado por Akainu, Squard acha que seu capitão vai os vender, tendo provas o suficiente para que ele seja convencido, ainda mais por ter uma relação de ódio com Gold Roger. Fiquei em dúvidas do que ia acontecer agora, e o caminho que o Oda escolheu foi bem legal. Barba Branca o abraça e perdoa, acalmando toda a tripulação que, além de se sentir enraivecida pela traição, se sente mais brava ainda pelo jogo baixo da marinha, e pela dor que o Squard deve estar sentindo agora. Antes de mais algum motim começar, ou da moral ir pro ralo, Barba Branca anula a mentira, dizendo que se quiserem fugir, não tem problema, e se joga no campo de batalha, botando a sua própria pele como garantia de que ele não os trairá. Foi uma cena bacana. Mesmo que tenham resolvido a situação rapidamente, o preço que o capitão pagou foi alto, e no final resultou em uma tragédia. O que acho curioso é que o Oda manipula muito bem o leitor, fazendo ele ter admiração e sofrer junto do bando do Barba Branca. Bem, eles são piratas, e acho muito difícil que todos ali sejam santos. O próprio Squard comenta algo interessante que podemos usar aqui. Gold Roger matou toda a sua tripulação. Talvez você esteja admirando assassinos e ladrões, se emocionando com a história deles, e querendo que vençam, por, entre vários motivos, terem sofrido com um golpe baixo. Mas guerra é guerra. E o sofrimento que eles causaram em infinitas famílias durante suas carreiras nunca foi considerado um absurdo por eles. Só que como não vimos esses atos, o peso é menor. Acabamos nos esquecendo das consequências lógicas que a história nos indica. Assim, fica mais fácil de torcer por eles, até porque possuímos ligação emocional com esse lado da batalha, manifestado principalmente no Luffy. Por isso, pra mim, é difícil que toda a tripulação do Barba Branca nunca tenha feito nada terrível. Só boto minha mão no fogo pelo que vimos na história. Ou seja, que o Luffy e seu grupo são mais aventureiros do que piratas. Quis fazer esse adendo para mostrar como muitas vezes a narrativa te manipula e te faz empatizar e simpatizar com pessoas que provavelmente, na vida real, seriam amaldiçoadas por você que está vendo o vídeo. E tá tudo bem, não tem problema gostar de vilões ou de personagens que tomam atos moralmente duvidosos ou condenáveis.
essa é a beleza da ficção. Estar na pele de pessoas que você nunca gostaria de passar próximo na vida real, ou exemplos de superação, virtude, etc, que você nunca conseguiria alcançar. Só que é clara a forçação de barra do Oda para demonizar um lado e glorificar o outro. Barba Branca, em todo momento, fala de família, estando repleto de reforços de empatia, como amor pelos filhos, código de conduta, e tem sua conclusão bem triste e bonita no flashback, enquanto a Marinha escolhe os métodos mais cruéis para vencer dos inimigos, com Akainu simbolizando ela nesse processo, e sendo um antagonista sem escrúpulos, cuspindo nas relações do pirata. Por mais que durante a história isso não seja um problema, acho bacana entendermos como esses elementos são usados para te fazer ter raiva de um antagonista e coisas do tipo. Porém, se só ficasse nisso, seria muito fraco. Exatamente por essa razão que temos a cena do Kobe simbolizando o ideal da Marinha, totalmente desvencilhado das amarras do governo mundial. Tá aí, esse é um antagonista que acho muito mais perigoso e que a história manteve basicamente nas sombras ainda. Meio que todas as instituições desse mundo são subordinadas a eles, que através da força e da manipulação criam a verdade e a justiça naquele mundo, levando homens a virarem monstros e monstros a virarem reis. No fim, quem realmente é a causa do problema está sentado em uma sala confortável, decidindo o destino do mundo de acordo com seus próprios interesses. Bem, temos umas cenas bacanas de pancadaria, tanto do Barba Branca quanto do Akainu. Vemos situações anteriores tendo relevância no momento, tipo o Or se levantando e todos juntando suas habilidades para jogar o Luffy pelo muro, que cai de frente aos 3 almirantes. É legal que mesmo após tentar passar por eles, Luffy falha. Talvez seja o arco com o maior ciclo de tentativa e falha de todos. São diversos miniciclos que compõem o maior, e várias situações interferem ou mudam o curso da estratégia, como por exemplo o Crocodile impedindo que o Ace seja executado, o Garp se movendo, o Barba Branca perdendo as forças, etc. Admito que em certo momento ficou meio cansativo. Enquanto temos um contrapeso emocional, é ok de acompanhar. Mas em alguns capítulos acaba que esses combates se tornam apenas ruído visual nas páginas. Em momentos que talvez um foco maior no Ace valesse a pena. Poxa, o maior motivo da guerra não teve tanto destaque assim, mas isso vou falar mais pra frente. No momento, ao ver todos esses acontecimentos, Ace está chorando, de felicidade. Não por ver a guerra em si, mas por ver até onde seus companheiros estão dispostos a ir por ele, por finalmente sentir que era alguém com valor, e que deveria ter nascido nesse mundo. Outra técnica usada pelo Oda para te deixar viciado nos capítulos são os cliffhangers. Essa é uma técnica clássica, onde vemos um personagem em um baita perrengue no final de um episódio ou capítulo, sem uma saída imediata disponível. O termo ganhou uma conotação negativa com os anos, pois muitas obras abusam dessa ferramenta e acabam criando tensões artificiais e vazias. Mas aqui ela é muito bem aproveitada, as situações são interessantes e a continuação delas no próximo capítulo não deixam a bola cair, sempre entregando algo legal. Acho que as únicas interações que eu fiquei meio meh de ler foi o Luffy usando o hack do rei, que novamente é mais uma solução súbita para um problema grave, e ele tendo mais injeções de hormônios. Em certos momentos, pra mim, os pontos emocionais do arco já não estavam conseguindo segurar tantas tentativas e falhas, e minha suspensão de descrença já estava meio que acabando. Novamente, talvez tivesse sido melhor dar mais destaque ao Ace, ao invés de se apoiar tanto no Luffy narrativamente. O que ajuda você a esquecer esses momentos é a resolução do arco. Por mais que o impossível tenha acontecido diversas vezes, por mais que tenham superado seus limites, Ace morreu. Narrativamente, isso cobra os personagens por terem ido até o limite da verossimilhança da história, e faz um contraponto muito bom, que ressignifica os momentos de forçação, entre aspas. Como tudo deu errado, o valor desses momentos vira um contraste para falha, e falhas dessa magnitude em uma obra nos dão alguns dos momentos mais marcantes da ficção.
Continuando a história, finalmente o Sengoku faz algo, mas o Mr. Tree aparece. Ele que estava desaparecido desde o início da guerra faz um dos movimentos mais geniais de One Piece. Realmente incrível. O mais bacana é que tudo isso acaba nos dando uma solução muito inesperada. A chave das algemas acaba sendo quebrada, mas o Mister faz uma de cera e liberta o Ace. Cara, sensacional. Depois de umas 10 soluções que falham, essa, uma simples, mas difícil de se executar, é a que resolve o problema. Evitar usar as primeiras soluções que vêm em sua mente é um dos caminhos para se ter uma história mais cativante. E aqui parece que o Oda foi fazendo uma lista de como poderia salvar o Ace e foi arranjando um problema para cada uma das tentativas, até chegar nessa. Quase que é um paralelo com a situação do Mr. Tree em Alabasta, onde ele acaba fazendo uma chave para salvar os Mugiwara em uma situação bem comum. Olha, quando o Ace é salvo, eu fiquei animado, mas tinha algo que me incomodava. Houve problemas, mas não estava vendo as consequências. Oh, e que consequências me esperavam. Barba Branca se coloca em uma situação difícil, ordenando os filhos a fugirem e perguntando: "Fui um bom pai?" Toda a construção emocional dele ajuda a dar mais peso e contraste para o diálogo do Sakazuki, facilitando a compreensão da raiva que o Ace sente ao escutar isso. Esse é um ponto crucial na história, porque essa falha de personalidade do Ace foi sua ruína, e estava na nossa cara o tempo todo. Não estou falando que ele é uma má pessoa, nem que ele é mal escrito. Estou tratando de uma característica emocional que o Oda colocou no personagem. Aqui podemos até falar que é a mentira narrativa que o personagem acredita. Ele acredita ter a responsabilidade de zelar pelo nome do pai que o adotou, por ter sido execrado pelo nome do seu verdadeiro progenitor. Essa mentira o faz ir atrás do Barba Negra, mesmo contra as ordens de quem ele diz querer proteger a honra, o que resulta nele ser capturado. Agora, essa mentira se manifesta de novo. Ao ouvir tais palavras do Akainu, ele se sente obrigado a calar a boca dele. Na escrita, sempre que um personagem escolhe perseguir sua mentira ao invés de abraçar a verdade, ele terminará em um lugar pior do que começou. A verdade de que ele tinha valor, era amado e algumas outras coisas estava presente para Ace, manifestada na história pelo Barba Branca pedindo para que ele não fosse atrás do Teach, e agora em seus companheiros pedindo para ele ir embora enquanto podia. Mas o personagem foi consumido por sua mentira, com seu fantasma narrativo o atormentando. Qual seria esse fantasma? É exatamente o que o Akainu jogou em sua cara. Sua família não presta, são um bando de covardes, você é filho de 2 criminosos. O mundo estaria melhor sem você. Ou seja, negando os laços que ele tem com Edward e trazendo à tona seus sentimentos ruins com Goldie Roger. Ace toma o caminho de um arco negativo, dando um ótimo exemplo de personagem de bom coração, que superficialmente faz as coisas certas, mas que, na narrativa, está percorrendo o caminho que o levará para a perdição. Ele até consegue dar um jeito de sobreviver contra o Almirante, mas seu irmão está prestes a ser pego desprevenido. Ace pula na frente de Luffy, sendo perfurado no peito. Devo admitir que estava suspeitando da cena, afinal, ninguém morre fora de flashback em One Piece. Mas em seus momentos finais, o diálogo era bem propício para uma morte. Se o Oda jogasse isso fora, seria um crime. No fim, era verdade. Ace morre. Esse é um momento poderoso de One Piece. A primeira morte humana relevante é o irmão do protagonista. Sei que para muitos esse momento é emocionante, mas já vi outras pessoas comentando que faltou algo nessa cena para que pudessem embarcar na choradeira, e acho que consigo explicar o porquê. Apesar do diálogo legal, sinto que muita coisa ficou acumulada naqueles momentos finais. Sabe, ele falar que queria descobrir se merecia ter nascido e tal. Parece que faltou certa sutileza para potencializar mais o impacto, porque infelizmente tivemos pouco tempo junto do Ace. Boa parte do nosso sofrimento está atrelado ao sofrimento do Luffy, e não à morte do irmão em si. Enquanto lia, eu não fiquei triste.
fiquei mais interessado. Consequências graves finalmente tinham acontecido, fixando completamente minha atenção. Olha só quantas coisas se sobrepõem graças à morte do Ace. Temos a reviravolta do capítulo em si, uma surpresa negativa, uma falha grave no grande esquema das coisas, consequências para o ato dos personagens e ainda rola a chegada do Barba Negra causando mais problemas. Tudo isso vai convergindo e dando mais e mais valor para a história. Você sente que há mudanças reais acontecendo ali. Como se não fosse suficiente, Barba Branca fala sobre o homem que o Roger espera e sobre o One Piece existir. Se eu tivesse que apostar em quem é essa pessoa, seria o Luffy, né? Espero que não seja uma profecia, mas sim uma esperança de que um dia alguém chegará lá e mudará o mundo. Após esse discurso, Barba Branca também morre. Depois de tomar centenas de tiros, centenas de golpes de espada, de ser traído e perder um pedaço de sua cabeça para um golpe de magma, ele morreu, em pé, se recusando a se curvar ou demonstrar fraqueza. Sinceramente, para mim, é uma morte mais emocionante que a do Ace. Tivemos toda uma preparação para esse momento, sua saúde declinando, a traição, ele tossindo, e durante toda a batalha, ele superando os contratempos através do seu amor pelos filhos. Mais ou menos no início do arco, tivemos parte de um flashback dele, com antigos companheiros perguntando o que ele buscava como um pirata. Durante o combate, vemos toda essa relação com a tripulação, os tratando como filhos. E em sua morte, descobrimos o que ele sempre quis: uma família. Para mim, tudo estava bem mais amarrado tematicamente, porque vimos o Barba Branca em ação, o tempo todo demonstrando seus ideais e verdade narrativa, enquanto o Ace, infelizmente, ficou preso, criando uma situação onde um personagem pode exercer seu argumento moral, temático e sentimental, enquanto o Ace não. Ele prometeu que não ia morrer, mas não vimos isso de verdade. Não sentimos, não tivemos o drama. O Luffy sente, mas nós não. Claro que isso não significa que você não pode ter se emocionado. Cada um tem um parâmetro diferente para essas coisas. Só estou tentando demonstrar como a narrativa dividiu o tempo entre os personagens e como as situações foram construídas. O que você sentiu é 100% válido. Gostar ou não de algo envolve muito mais questões temáticas, momentos, vivências e contexto emocional do consumidor do que necessariamente a obra em si. Ela simplesmente propõe situações, com algumas tendo mais focos que outras, mas nossa sensibilidade pode mudar completamente o que nos marca. Depois de tudo isso, vocês imaginariam que a história iria dar uma acalmada, não é? Mas não! Coisas graves continuam acontecendo. Teach rouba os poderes de Edward, se tornando um futuro adversário temível. Parece que teremos problemas enormes mais pra frente, e isso é ótimo. Por mais que o Luffy tenha sido salvo, por mais que no fim ele esteja de volta com os amigos e supere a morte do Ace, a história cobrou seu preço para que isso possa acontecer. Como comentei no vídeo de Impel Down, uma boa maneira de fazer com que os personagens saiam de uma situação ruim é dar um benefício maior ainda aos antagonistas. E é exatamente o que ocorre aqui. Já nos finalmente do arco, Kobe surta e bate de frente contra o Akainu, incorporando o ideal da marinha, dos jovens que sonham em proteger os fracos, daqueles que dão valor à vida de seus aliados mais do que tirar a vida de seus inimigos. Olha, acho que vou começar a me repetir aqui se falar que são diversas reviravoltas nos capítulos. E logo temos mais um, Shanks aparecendo para o salvar. O legal é que de fato tivemos um foreshadow, fazendo tudo ali ser válido narrativamente. Acho que o único negócio meio sacana foi o Law aparecer e salvar a vida do Luffy. Teve algum foreshadow também e eu não vi? Se não teve, pô, era só colocar alguma coisinha ali igual rolou com Shanks. Depois de um combate intenso, o Ruivo acaba com a guerra, botando pressão em geral, e no fim, todos saem derrotados. Marineford foi uma experiência intensa. Em questão de desperdício, o Oda quase não joga nada fora aqui. Esse deve ser o arco que até agora deve ter o mínimo de desperdício em todo One Piece.
Por mais que as lutas no background possam ficar cansativas às vezes, nada tem a sensação de ser inútil, como rolou em alguns outros arcos. Algumas partes do combate podem ter ficado estranhas, questões de power level, hack e tudo mais. Só que pra mim, nada disso importou muito. Esse é um arco que carrega consequências para a história toda e bota em ação diversos personagens relevantes da obra. Todo o ritmo foi pautado por elementos imprevisíveis. Tivemos aplicações interessantes da finalização de arco de 2 personagens, rolaram revelações de worldbuilding e muito mais. Assim como no final de Sabaody, eu não sei o que esperar de One Piece depois do capítulo 580, e acho que esse é um dos melhores méritos de uma história. As lutas, como é meio padrão em One Piece, foram bem fracas, e dessa vez algumas cargas dramáticas que normalmente são impecáveis não atingiram ápices como no passado. Mas esses 30 capítulos continuam sendo incríveis por estabelecer uma relação orgânica de tudo o que aconteceu em Sabaody até aqui, mostrando de fato a capacidade de preparação do Oda, tanto no macro quanto no micro. O mesmo vale para a quadrinização do autor, que teve um estilo bem diferente, utilizando muitos quadros inclinados e diferentes tipos de páginas duplas, destacando esse arco dos demais. Por mais que não seja perfeito, e nada é, esse é o ápice em One Piece, e dá para entender por que é tão amado pelos fãs. Só que ao mesmo tempo, pode decepcionar outros, por não utilizar melhor ganchos dramáticos que só poderiam acontecer aqui. Sempre admiro a capacidade dos autores de trabalhar em um ambiente tão selvagem como a Jump, e pensar que tudo isso foi feito sob essas condições só me faz perceber o quão valioso é poder ver esse trabalho e dissecar todos os detalhes, tentando conectar os pontos que devem ter passado pela cabeça do Oda para escrever tudo isso. E aí, Marineford é meu arco preferido? Não. Sabaody continua no topo pra mim, mas esse tipo de coisa é bem pessoal. A minha opinião se baseia na minha sensação de que algo ruim poderia acontecer com os Mugiwara, mesmo sabendo que isso não rolaria. Pra mim, isso é um feito incrível e guardo com grande admiração. Afinal, mesmo sabendo da realidade, minhas emoções foram manipuladas a ponto de duvidar o que rolaria depois. Esses 2 arcos são diferentes e têm diferentes qualidades e defeitos. Marineford é um ótimo caso de estudo, conquistando um lugar de consagração na fandom, mostrando uma das forças de One Piece, que é fazer as pessoas ignorarem seus problemas devido à tamanha emoção que os pontos positivos causam. No fim, a guerra foi dos melhores, e de fato deixou sua marca na vida dos personagens, com certeza sendo um dos melhores arcos de One Piece até o momento. De qualquer forma, eu consigo entender quem amou e quem também se decepcionou com o arco, por ele ter se apoiado demais no Luffy e deixado de desenvolver outras coisas legais que o Oda apresentou pra gente. De qualquer forma, eu me diverti lendo, mas não acho que esteja no nível da perfeição que as pessoas às vezes falam sobre ele. Tem quase um culto religioso de Marineford. E pra mim esse tipo de coisa tira os verdadeiros méritos do arco, que mesmo sob muita pressão e crítica, como eu fiz aqui no vídeo, continua se mostrando algo incrível. Ao ver os defeitos, eu consigo ver como o Oda administrou as coisas, no que ele resolveu focar. E no final, a decisão provavelmente foi super acertada, visto como as pessoas amam esse arco. Pra mim, esse contraste de encontrar o que tá errado me faz só valorizar como as coisas certas acontecem, e como o Oda faz a gente focar no que realmente importa, deixando de lado esses probleminhas pra aproveitar a jornada e os momentos emocionantes. Mas me diz aí, qual sua opinião? Às vezes alguns elementos pesam mais pra você do que pra mim, então você pode ter chorado demais com a morte do Ace, ou simplesmente ter achado que foi muito mal trabalhado. De que lado desse conflito você tá? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise de One Piece. Estamos navegando em direção ao ano, e se tivermos mais pessoas para remar junto, quem sabe chegamos mais rápido. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deu muito trabalho escrever tudo isso. É meu maior roteiro de One Piece até hoje. Também apoie meu canal a partir de míseros R$5 e ganhe vários benefícios. Você pode apoiar tanto pelo PicPay, Apoia-se ou Clube de Membros do YouTube. Todos os links vão estar na descrição. Um dos benefícios é uma live mensal exclusiva. Lá vocês podem trazer qualquer assunto para eu responder. Muitas vezes rola explicações extras sobre as análises de One Piece. E eu também tenho uma playlist das análises aqui. Caso você não tenha visto as outras, vai estar na descrição e no card.
E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Gabriel Botarelli, Renan Bissali, e aos heróis Aleph Belles, Bruno Macabeus, Cindy Avelino, Gustavo Dias, Leonardo de Brito Correia, Masashi Anagawa, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.